Olá, eu sou a Marisângela, sou aluna do programa de pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar, sou orientada pela professora Juliana Silveira do Vale e irei apresentar o meu resumo que é intitulado em Purificação e Caracterização Molecular da lacase produzida por lentinos crinitos. A lacase são enzimas da família das cobre-polifenol oxidase e elas possuem esses átomos de cobre em seu sítio catalítico. Elas oxidam os compostos fenólicos enquanto reduzem o oxigênio molecular à água. Elas possuem massa molar que pode variar de 50 a 130 kilodaltons e elas podem ser encontradas em insetos, bactérias, nos fungos lignocelulíticos. E elas possuem diferentes aplicações, seja na biorremediação, na retirada aí da cor dos efluentes, na indústria têxtil, papel e celulose, na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos, na farmacêutica. Então, são diferentes aplicações da enzima lacase. Lentinos crinitos é um basidiomiceto encontrado nas regiões tropicais, inclusive no Brasil. Ele produz enzimas extracelulares, como a lacase, que possui capacidade de descoloração, pode bioacumular metais, tem atividade antioxidante e até o momento nenhuma lacase de lentinos havia sido caracterizada, mas contudo, conhecer os parâmetros de pH e temperatura ideal se faz necessário para um melhor rendimento e aplicação dessa enzima. Então, o objetivo deste estudo foi purificar e caracterizar a lacase produzida por lentinos crinitos quanto ao seu pH e a temperatura ideal de atividade. Para isso, então, o lentinos crinitos ele foi cultivado em placas de Petri para a produção de inóculo e foi inoculado 100 ml de meio contendo esses diferentes sais. Após 15 dias, então, de cultivo, o micélio foi separado por filtração e o extrato foi utilizado no processo de filtração e purificação da enzima. A primeira coluna utilizada foi a coluna Cepadex G25. As frações recolhidas após passar por esta coluna foram concentradas no sistema Vivaspin e foi realizado o teste de atividade de lacase pela oxidação do ABTS a 420 nanômetros. A segunda coluna, então, aquela fração concentrada, ela foi passada pela coluna de troca aniônica, novamente concentrada e passada pela coluna Superdex. Nessa coluna também foi realizado a curva de calibração com as proteínas conhecidas para que a gente possa estimar aí o peso molecular da lacase em solução. E foi realizado a eletroforese SDS-PAGE corada com nitrato de prata a 12%. O pH foi avaliado na temperatura de 30 graus, os pHs de 3 a 9, com variação de 0,5, e a temperatura ótima foi determinada já no pH ideal e avaliado temperaturas de 20 a 80 graus, sempre realizando o teste de atividade pela oxidação do ABTS a 420 nanômetros. Como resultado, obtivemos então aqui no primeiro pico, na separação lá na G25, então é o pico característico com atividade de lacase. A segunda coluna com troca aniônica também, aqui o pico com atividade de lacase. E na coluna Superdex, o pico já mais concentrado. Aqui nós temos a curva, pelo ajuste linear e o peso molecular estimado para a lacase em solução ficou em 60.954 daltons. O teste de eletroforese, SDS-PAGE, a massa molecular, então, da lacase ficou estimada em 55,1 kilodaltons. O pH ótimo obtido para a lacase purificada foi o pH 5 e a temperatura avaliada mostrou que a lacase possui maior atividade de 40 a 55 graus, sendo a maior atividade aí em 55 graus. Então, concluindo, a lacase de lentinos, ela possui massa molecular de 55,1 kilodaltons, o pH ideal de 5 e a temperatura ótima fica entre 40 e 55 graus. Aqui as referências deste trabalho, quem quiser fique à vontade para estar escaneando. E os meus agradecimentos ao CNPq, à CAPES e à Fundação Araucária, e ao mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura, o meu muito obrigada.